Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no Ar. E hoje eu vou conversar com o jornalista Jorge Luiz Brasil. Jorge é diretor da revista Minha Novela e do site Mais Novela. Hoje nós vamos falar sobre o universo da televisão e como é a cobertura jornalística no mundo das celebridades. Jorge, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com você. Admiro muito seu canal, já vi entrevistas bem bacanas. Estou muito feliz de fazer parte dele também. Muitíssimo obrigado pela sua gentileza de estar aqui no meu canal. Ô Jorge, eu sei que você tem um amor pelo cinema, que antes de se decidir pelo jornalismo, você queria fazer cinema. Esse seu amor pelo cinema foi o que te levou a ser jornalista televisivo? Tá tudo linkado, né? Porque assim, eu digo que o meu primeiro amor foi o cinema, porque foi lá que eu realmente me apaixonei pela dramaturgia, né? Porque, na verdade, assim, se você pensar hoje, eu sou apaixonado pela dramaturgia, seja ela audiovisual, ou de literatura, ou de teatro. Eu gosto de histórias, ou de histórias jornalísticas, eu gosto de dramaturgia, mas o cinema é a minha paixão, assim, era onde eu gostaria de ter investido na minha carreira. Isso é uma coisa assim, desde criança, eu via os filmes e queria ser diretor de cinema, e é onde eu queria trabalhar. E aí, todo o percurso da história, só teve uma faculdade de cinema no Brasil na época, que era a UF, por acaso, aqui em Niterói, onde eu moro, mas para você poder entrar é muito difícil, mas foi sim, essa aqui, a paixão pelo audiovisual que me levou para o jornalismo. Quando eu desisti, porque quando eu entrei na faculdade era aquele auge da ausência de cinema no Brasil, não tinha Carlota Joaquina ainda. Então, assim, eu sou muito capricorniano com ascendente em virgem. Então, assim, por mais que eu idealize, sonho e batalhe pelos sonhos, eu tenho muito pé no chão. Então, naquele momento de decisão, de você, um jovem em busca de uma carreira, eu falei assim, bem, esse sonho eu não vou poder realizar, pelo menos não nesse momento. Então, o que mais poderia ser associado a essa questão de beleza e de magia e de conhecimento e de formação do que o cinema me traz como audiovisual? E era o jornalismo, né? Inicialmente eu queria fazer jornalismo televisivo, né? Inicialmente, só que na faculdade, no exercício, por isso que eu acho tão importante a questão da faculdade, não pelo papel do diploma em si, mas pela vivência que você tem lá. E na faculdade, nas matérias, na hora de escrever revista, eu simplesmente me apaixonei por toda essa dinâmica de você ter que receber uma história e batalhar por ela, e apurar por ela, e buscar e confirmar dados. Então, essa outra paixão que me surgiu depois do cinema, que foi o jornalismo, foi muito bonita para mim também. E você falou em televisão, você tem uma experiência na televisão, você foi o linguarudo do planeta, o Planeta Xuxa, um programa que a Xuxa apresentava na TV Globo no fim dos anos 90, iniciozinho ali dos anos 2000. E como foi para você essa experiência? Mas foi uma experiência maravilhosa. Tanto assim, eu fazia o programa gravado durante a semana, eu tinha um cenário, eu tinha figurino encomendado para mim, então eu tinha toda uma situação mesmo de quem faz um programa de televisão. Mas era curtinho, era 3 minutos por domingo, não passava disso, mas teve momentos que eu tive que fazer ao vivo, porque o programa, em determinados períodos festivos, ele era ao vivo. Então eu tive que aparecer lá no quadro, a Xuxa chamando, vamos lá saber a fofoca do linguarudo. E eu apareci ao vivo. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, que eu não sei se eu repetiria, porque foi aquele momento meu, era mais jovem. Hoje uma pessoa mais velha, ficar fazendo fofoca, eu já não acho tão divertido quanto um rapaz. Mas foi uma experiência, assim, muito rica, aprendi muito, me diverti horrores fazendo. As fofocas tinham que ser mais light, não dava para ser fofoca pesada, porque era um programa que passava na hora do almoço no domingo na casa das pessoas. Então não podia ter baixaria, não podia ter treta. Eram mais curiosidades que exatamente fofoca. Mas foi delicioso, assim, gostei muito de fazer. Você falou em fofoca, que recomendação ou que dica você pode passar para o estudante de jornalismo que vai nos assistir e que tem um carinho especial pela área das celebridades? Qual cuidado ele deve ter ao noticiar sobre determinado artista?
é a preocupação em checar o que você vai falar. Que hoje em dia, nessa era digital, em que todo mundo quer ser o primeiro a dar, e que ninguém apura mais nada, se você der uma nota no seu canal hoje, no seu Facebook, e isso viralizar, ninguém vai checar, nem com você que deu a nota, nem sobre a pessoa que você está dando a nota. Eles simplesmente começam a reproduzir em busca de like, a febre do like, a fome por like, a fome por visibilidade. Então, a preocupação, o que vai diferenciar quem é um bom profissional ou de quem é um mero reprodutor de notas que você não sabe a procedência, vai se diferenciar no mercado. Então, assim, é preocupação. O que você ouviu? É a eterna luta hoje contra fake news, mas que o jornalismo sempre deveria ter tido como prioridade. Checar o que você recebeu. Você tem que publicar com responsabilidade. Você tem que publicar sabendo que aquilo ali tem uma causa e vai ter uma consequência. Então, você não pode simplesmente, pela fome da visibilidade, apelar para ser leviano. Então, a preocupação é sempre essa. Preocupe-se com o que você está apurando, que a sua apuração tem fonte, que você tem como você se resguardar de uma possível... a pessoa desmentir o que você dá, ou você gravar, ou você ter algum documento, e sempre checar antes de você jogar na casa das pessoas, ainda mais hoje em área de WhatsApp, que a pessoa vai viralizando aquilo loucamente, sem pensar. Então, assim, a questão da responsabilidade hoje com que você vai divulgar é muito maior do que antes, por conta da rapidez com que a notícia se propaga. Ô Jorge, e o que é mais difícil no mundo do jornalismo das celebridades? Lidar com o ego do artista ou com o ego dos assessores de imprensa? Ah, com certeza, dos assessores de imprensa. Felizmente, eu tenho, assim, alguns próximos que eu falo que são os bálsamos que a gente tem hoje, que são os assessores da Estampa e da Munique, da Matone, que são pessoas muito próximas. Eu tenho o Felipe Caralta, que também são assessores próximos e que gostam de trabalhar, que são parceiros da imprensa e não competidores. Mas, de maneira geral, o mais difícil é você tratar o ego, é você lidar com o ego de quem assessora, da entourage que está em volta. Às vezes não são nem exatamente assessores, são secretários. E muitas vezes você passou por tanta turbulência que quando você chega no personagem, no ator, na atriz, na cantora, ela é leve, é solta, é tranquila, entendeu? Então aí você fica assim, gente, por que eu sofri tanto para chegar aí? Mas você tem que estar sempre atento, porque a velha história, o velho clichê do policial bonzinho e do policial mau. Também é muito cômodo para um artista ter um cão de guarda lá, fazendo o papel do vilão, dizendo não, enrolando e muitas vezes maltratando, e você chegar lá de fofo na hora H. Entendeu? Então, assim, você tem que ter também a perspicácia de também não demonizar ninguém. Entendeu? Mas, com certeza, é muito mais difícil você lidar com o ego de quem está em volta do que com o ego do artista. Ô Jorge, você é um jornalista que vem do impresso. Você trabalhou na revista Amiga, na revista Contigo, trabalha na Minha Novela. E como você vê o futuro das revistas nessa década que nós vamos entrar aí, já 2021, como que você vê o futuro das revistas mediante essa concorrência maciça que a internet trouxe? Olha, Guilherme, eu teria uma outra maneira de observar se não fosse essa crise que se abateu no mundo, também no Brasil, de 2013, 2014 para cá. Por quê? O que atingiu a imprensa não foi a internet, foi a crise financeira. Foi a crise financeira que acabou com as revistas, que diminuiu a tiragem de jornal, que limitou a circulação de publicações mensais e semanais. Então, assim, o que me prejudicou e prejudicou muitos colegas não foi a internet, foi a crise. Então, hoje, a minha visão para você ela é a mais pessimista possível. Então, eu te falando hoje, eu vou soar muito pessimista. Por quê? Essa crise está assolando já há 3, 4 anos, 5 anos.
A gente não vê uma possibilidade de melhora, veio a pandemia de coronavírus para tumultuar mais ainda. Então, assim, falando da situação de hoje, eu vejo as publicações cada dia mais minguadas. Pouquíssimas resistem, como a Caras, a Minha Novela, a Tititi, algumas revistas da Editora Globo, ainda persistem em ter circulação limitada, por conta até da pandemia, mas persistem porque ainda existem heróis, que eu chamo de heróis, que batalham, porque o brasileiro ele ainda é muito materialista eu falo de papel. A gente tem aqui no Brasil, é o país campeão em várias situações de Facebook, de visualização de Facebook, de visualização de YouTube, mas ainda é um povo apegado a papel. Eu, por exemplo, sou apegado a papel. Eu muitas vezes leio a matéria no computador, mas chega um momento que eu acabo imprimindo que eu quero pegar o papel para ler. Então, assim, talvez se você me entrevistar num cenário que tenha passado essa crise, que a gente consiga ver o dinheiro circulando com mais facilidade, eu consigo dizer para você, olha, a internet ela não precisa ser uma rival, ela pode ser uma parceira. Porque eu sempre encarei assim, entendeu? Eu sempre encarei a internet como uma parceira, eu sempre usei a internet para divulgar a minha novela, eu sempre usei rede social para me ajudar a trazer o leitor para mais perto da revista. Então, assim, eu criava reuniões naquelas salas de bate-papo com o leitor, eu aproveitava toda essa interatividade que a rede social tem, a internet possui, para me ajudar a fazer a revista e a descobrir o que esse leitor realmente quer. A Minha Novela é uma revista que traz o que vai acontecer durante a semana, resumo de capítulos, entrevista com atores. E eu até me lembro, a Minha Novela tem 21 anos, né? 21 anos. Ela foi lançada em 1999. Eu vou até começar por essa pergunta para depois fazer a outra, porque essa minha lembrança, a primeira Minha Novela que eu li, eu estava com 15 anos, lá em 1999, e era a capa da Gabriela Spanik, a atriz que fez A Usurpadora, que na época a novela alcançava altos índices de audiência, uma novela exibida pelo SBT. Ganhar a capa da Minha Novela, o que vocês levam em conta? Claro, além da audiência, mas o que vocês levam em conta? Foi a edição número 3 essa, que você está se referindo. Foi a única capa, realmente, assim, capa completa de uma trama mexicana foi essa, porque era um fenômeno. Porque para você capa, o que for a capa da Minha Novela, que é uma revista muito atípica, diferente de qualquer outra, o título engessa muito o que você tem, tanto em capa quanto em miolo, né? Se você tem uma revista chamada TV Brasil, você pode botar qualquer coisa na capa. Se você tem uma revista Contigo, você bota qualquer coisa na capa. Minha Novela é muito específica. Então a gente sempre foi muito atípica. E o que é capa é uma confluência de fatores. O principal é a audiência, porque não tem jeito, a audiência é matematicamente ligada à vendagem. Porque uma novela que dá 30 pontos, 35, 40 pontos, ela atinge muito mais gente do que uma novela que dá 20 pontos. E aí, matematicamente, essas pessoas vão estar muito mais interessadas no que se passa nessa novela e por isso vai ser a capa. Mas existem fenômenos. Porque você tem novela com muita audiência e pouca repercussão. Então, já aconteceu da gente ter novela das 7, por exemplo, com uma boa audiência para o período, uma audiência boa, ou tão boa quase como de uma novela das 9, mas com muito mais repercussão do que a novela das 9. Então, eu posso te lembrar, inclusive, a novela das 6, que é mais difícil ainda, que é um público mais restrito, mas eu posso te lembrar Alma Gêmea, de Valcir Carrasco, 2005. Foi uma novela que teve uma audiência incrível, mas teve tanta repercussão, era a novela do momento, era o tema do momento de qualquer lugar, e a gente já vive há alguns anos uma situação que não é mais a novela é coisa de mulher. Não é mais, há muito tempo que não é mais isso. Eu já cansei de ver no caminho da minha casa barzinho de botequim, de vender cerveja e ovo rosa, daquele bando de homem com 2 televisões ligadas. Uma está passando o jogo no canal de esporte e no outro está passando novela. Quando passava aquela novela do Comendador, o Império, você via aquela almaiada toda virada vendo a novela do Comendador e o jogo lá rolando e ninguém olhando.
Então, a novela hoje ela atinge mais a população brasileira de uma forma muito mais arrebatadora do que anos passados, apesar de muita gente dizer que a novela perdeu força. Não é verdade. O que faz é que dispersou a audiência, mas não perdeu força. Ô Jorge, ainda no assunto de capa, nós vivemos a pandemia em que as novelas, as produções, elas foram paralisadas lá no começo de março, e a TV recorreu a reprises nos horários das 6, das 7 e das 21 horas. Para você, como editor do site Mais Novela, da revista Minha Novela, como foi esse processo de reinventar capas e manchetes de novelas que estão, assim, na lembrança do público, porque são novelas que passaram há pouco tempo? Como foi esse processo de reinvenção para vocês? Foi miraculoso. Porque quando a gente se deparou com esse cenário, a gente inicialmente começou a apelar para a entrevista, que foi algo que a gente jamais tinha feito em Minha Novela. Nunca antes uma entrevista havia sido capa da revista. A gente já teve capas de não novela. Capa de muito tempo lá atrás, na época de Laços de Família mesmo, que a Vera Fischer e Carolina Dickmann bombavam, a gente fez uma matéria de beleza uma vez de cabelo, quando a novela acabou e estava começando a outra. Naquela fase de que acaba uma, começa a outra, você tem que criar alguma coisa ali, e a gente inventou a matéria de beleza. Agora, a entrevista nunca tinha sido. A gente começou a investir na parte de entrevista. Fazíamos uma novela, matérias com atores das novelas de reprise, falando sobre a novela. Porque não dava... Eu tive uma matéria com o Malvino Salvador, por exemplo, em que ele falava muito que ele queria ter um filho homem, da aposta que ele fez em casa, de que depois de 3 filhas meninas ele teria um filho homem. Eu tinha uma matéria deliciosa, que ele falando de muita coisa da vida dele, mas a chamada que eu tive que fazer era sobre novela, por conta do meu título da minha revista. Mas aconteceu um milagre, uma situação inesperada, tanto para a gente, para os atores, quanto para a Globo. As novelas se transformaram num sucesso arrebatador. Então você pega a Fina Estampa, que é uma novela de 2011, parecia que nunca tinha passado. Foi uma coisa inesperada. As pessoas reagiam à trama como se nunca tivessem visto. Tudo bem que pegou uma geração de 9 anos para cá que realmente não viu, mas mesmo quem já tinha visto estava adorando rever. A novela foi mais enxuta, o que isso também ajuda. Tira aquelas cenas de banho de mangueira, cenas de aplaudir pôr do sol, aquelas cenas que enchiam um pouco a paciência de quem assistia na época, deu uma enxugada e as pessoas se divertiam horrores com Cro, com Tereza Cristina, por mais que a novela tenha envelhecido mal, que hoje em dia você não aceita mais uma relação de submissão daquela de pastor ou empregada sendo chamada de bicha. A novela, se estivesse sendo realizada hoje, ela estaria sendo mega combatida, ela não existiria, mas como era uma coisa datada, quase que histórica, tinha ainda o seu frescor. E aconteceu fenômenos. Porque, por exemplo, uma novela como Totalmente Demais, que em 2015, quando ela foi exibida, já havia sido um sucesso arrebatador, já havia sido capa da revista, coisa que é rara uma novela das 7 ser capa da revista. Tudo bem que na época passava também Velho Chico, que era uma novela que não tinha... Era uma novela deslumbrante, importantíssima, mas que não tinha uma audiência muito boa. Totalmente Demais tinha mais repercussão do que ela, e uma boa audiência. Mas, agora, nessa reexibição, a novela teve uma audiência ainda superior em 2015. Então, aconteceram esses fenômenos de público de novela também, Guilherme, ele é saudosista. As matérias mais lidas que a gente bota na revista é matéria de memória, é matéria de por onde anda. Então, assim, tem essa característica também de público de novela ser saudosista. E aí aconteceram esses milagres, sabe, de Totalmente Demais ser um sucesso ainda maior numericamente do que foi em 2015, Cro se tornar ainda tão popular ou mais popular do que foi em 2011, e ainda hoje, mesmo assim, a novela atual que está sendo reprisada, que é A Força do Querer, ela ainda está tendo um pouco mais de resistência, ela está crescendo na audiência gradualmente, porque é uma novela realmente muito recente. Bibi está muito fresca na nossa memória, Rubinho está muito fresca, Geise está muito fresca. Então foi uma novela que, diferente dessas mais antigas, ela teve uma penetração mais lenta com o público. Agora ela está se tornando um sucesso tão grande quanto foi na época. Vamos então agora para reality show. Os 2 principais realities
de confinamento aqui no nosso país é o Big Brother Brasil e a Fazenda. Como que você monta a sua estrutura de cobertura? Como que você acompanha esses realities para que você escreva seus textos, teça seus comentários? Como que é o seu cronograma para estar atento a esses realities? É insano e quase uma relação de amor e ódio. Porque, por exemplo, eu sou obcecado por Big Brother. Eu não tenho como usar desculpa, eu assisto porque eu preciso. Não, eu assisto porque eu preciso, meu trabalho eu assisto porque eu gosto. Eu já não sou tão apegado assim à Fazenda. Mas o Big Brother eu gosto muito. Mas, assim, na questão de produção, eu tenho uma equipe que cuida disso do grosso. Então, por exemplo, na revista, todo assunto de reality show fica muito velho. Então não adianta a gente dar uma treta que aconteceu hoje, se eu só vou fechar segunda-feira que vem e ela vai para a banca na quarta. Então o assunto que aconteceu hoje ficou para lá de velho e as redes sociais todas já esgotaram. Então o que a gente faz, geralmente, é escolher um personagem do programa e ir atrás do bastidor da vida dele e fazer algum tipo de correlação do que ele está mostrando lá no programa com o que ele é na vida real. Reconhecer. Então a gente sempre aborda isso. No site e rede social é a pauleira do dia a dia. Aconteceu, publicou. Também tem uma equipe que faz revezamento sobre isso. E eu fico com a parte mais editorial. Eu fico com a parte mais opinativa. Então, muita gente me questiona. Se eu estou no meu site, eu procuro ser 90% sem preferência. Ô Jorge, me fala uma coisa. A minha novela, ela apresenta os resumos do que vai acontecer nos capítulos e, obviamente, até pelas boas fontes que eu imagino que a sua equipe e você tenham, vocês conseguem furos de reportagem, vocês conseguem furos de alguma coisa que vai acontecer na novela e que, de repente, estava guardada às 7 chaves pelo autor. E nesse seu tempo de cobertura sobre telenovela, já aconteceu alguma situação em que o autor se viu obrigado a mudar os rumos de um personagem ou de um núcleo por conta de um furo que você deu? Isso acontece o tempo inteiro. Inclusive, foi muito interessante ver uma entrevista que o João Emanuel Carneiro deu para o Pedro Bial tem um mês, mais ou menos. Ele começou ironizando, dizendo: você chega na banca e vê essas revistinhas de fofoca de novela inventando trama nossa. E aí é uma coisa loucura, você fica louco, de onde eles tiram essa ideia? E aí ele acabou confessando. Mas eu, inclusive, muitas vezes, eu me inspirei em algumas dessas tramas que eles criaram e dirigi minha situação em relação a isso. Só que ele não fez a diferença do joio e do trigo. Porque, por exemplo, tirando o final de novela muito secreto, em que a gente realmente não conseguiu nada e a gente tem que botar uma revista na banca, e aí o que a gente faz? A gente apura de todas as maneiras possíveis. Se não conseguiu realmente, foi uma novela muito complicada, a gente senta, faz um estudo, a gente confirma, a gente liga para alguns atores que a gente tem mais proximidade e pergunta: você acha que isso é possível? A pessoa: eu acho que isso pode ser possível. Eu não recebi o capítulo ainda, mas faz todo sentido. E aí a gente lança. Em muitas vezes a gente acerta, em outras vezes a gente erra. Aconteceu muitas vezes assim. O Manuel Carlos, por exemplo, era um autor parceiro. Muitas vezes ele dividia a trama dele para determinados veículos que ele gostava mais, e aí ele passava a história que poderia ser nossa capa. Então eu vou te colocar numa saia justa. Qual foi a melhor novela que você já assistiu? Da minha vida? Você tem alguma? Tenho várias, mas eu tenho uma que muita gente se surpreende toda vez que eu falo, porque assim, eu sou épico, sabe? Eu gosto dos grandes épicos. Se você perguntar qual é o meu filme favorito, eu sou fã de suspense. Meu diretor favorito é o Alfred Hitchcock, mas meu filme favorito é O Vento Levou. Eu gosto dos grandes épicos. Então, assim, não poderia ser diferente que a minha novela que mais me cativa é Irmãos Coragem, de 1970, 1971. Que eu acho que é uma novela que ela consegue compreender de uma forma tão grande a sociedade brasileira daquele período, de uma forma micro. Então, aquela pequena cidade, ela simplesmente ela comprimia tudo que acontecia no Brasil naquela época. A corrupção política,
a falência social, a questão da ambição, tinha o esporte, o futebol que vibrava loucamente, a perseguição aos índios, a perseguição aos diferentes, a questão da tripla personalidade, daquela mulher que já oprimida precisava se fragmentar em 3 para poder viver e seguir em frente. Então eu acho uma novela absolutamente perfeita. Você já foi jurado do Troféu Imprensa algumas vezes, esteve dividindo o mesmo palco com o Silvio Santos. Você, como jornalista que cobre televisão há muitos anos, o Silvio Santos é o grande comunicador da história da televisão brasileira? Sem dúvida nenhuma. Não digo da televisão brasileira, não. Eu digo do mundo. Você não tem hoje no mundo, em lugar nenhum, um apresentador que está em tanto tempo em evidência, com a mesma evidência. E de uma maneira ainda mais impressionante, causando mais polêmica do que ele já causou em qualquer época da vida dele. Agora que ele está fora do ar da pandemia. Mas se você pega ano passado, é impossível você passar uma semana sem Silvio Santos ter aprontado alguma coisa. Sabe? Ele com uma visão, uma capacidade, ele teve que se reinventar e ele descobriu na polêmica uma maneira de se tornar relevante, assunto, e mesmo que isso até o prejudicasse de alguma forma, por ter sido sexista, por demonstrar uma característica preconceituosa em relação à mulher, mesmo que ele tivesse que perder de um lado, ele ganhava muito do outro. Ele é o grande do mundo. A primeira vez que eu fui no Troféu Imprensa, eu terminei exausto, eu achei que fosse morrer, porque você sai do hotel de manhã, começa a gravar às 11, das 5 horas, das 6 horas da tarde, você já foi massacrado pelo dia, de espera, assim, que o Troféu Imprensa é gravado. Ele é feito ao vivo, mas ele tem uns intervalozinhos para você ajeitar uma coisa ou outra. E aí você já saiu 20 vezes para ir no camarim comer um lanche, para beber água, para comer uma fruta, para ir ao banheiro, e ele não sai do palco um segundo. Aquele homem, quase 80 anos, na época já devia ter uns 80, ele ia fazer 90. Então a primeira que eu fui, ele já tinha mais de 80 anos. Em pé do palco, da hora que começa. Ele entra antes de todo mundo para esquentar o auditório, então ele passa uma meia hora contando piada, falando besteira, interagindo com o auditório dele, e ele não sai do palco, ele não pede uma cadeira. A vitalidade desse homem tinha que ser estudada pela NASA, porque é uma coisa... Aí na segunda vez que eu fui, eu falei assim, não, agora ele está mais velho, a mesma coisa. E o respeito que ele tem, é muito aprendizado que você tem ali junto. O respeito que ele tem pelo auditório, ele acaba de gravar, ele vai agradecer, ele agradece ao auditório, ele interage, ele para tirar foto com grupos, assim, que realmente não dá para fazer um a um. O respeito que ele tem ali pelo público dele é o que mostra, aí você entende ali por que ele é quem ele é. Jorge, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, a sua disponibilidade, por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muitíssimo obrigado. Guilherme, foi um prazer. Como eu disse no início, eu estou acompanhando o seu canal. Aconselho que se inscreva, dê sininho, dê like, como todo canal do YouTube precisa, para divulgar. Divulgue para seus amigos, que é muito bacana a gente ver no YouTube alguém que vai entrevistar um médico, que vai entrevistar um artista, que vai entrevistar um jornalista, que vai entrevistar uma professora, para a gente ver que no YouTube, que a internet tem espaço para qualidade, que não precisa ser lugar só para fazer graça, não precisa ser lugar só para fazer fofoca, que você pode encontrar pessoas interessadas em ter boa informação de qualidade. Então, assim, o que você faz é uma prestação de serviço e quem agradece sou eu. Muito obrigado, Jorge, pelas suas palavras. E, por favor, deixe seus contatos de rede social. Menino, que maravilha. Gente, tudo meu é Jorge Luiz Brasil, Facebook, Twitter e Instagram. Meu TikTok é Jorge Luiz Brasil 0, porque um carcamano já roubou meu Jorge Luiz Brasil. É 0. E quero divulgar também da Mais Novela. Mais Novela no TikTok é Mais Novela tudo junto. No Facebook é igual Mais Novela. O Twitter do Mais Novela é Mais Novela _. E o nosso Instagram é @mais.novela. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Eu também estou lá no Instagram,
lugar que eu divulgo as entrevistas da semana, que é o @Guilherme Ferreira Entrevista. Os contatos que o Jorge Luiz disse aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra. Um abraço e até lá.